Meu comentário sobre a não expulsão do zagueiro do Mirassol tem que ser correto e ter sido um comentário justo daquilo que eu penso. Para mim, o jogador do Mirassol teria que ter sido expulso. O time do Palmeiras perdeu a visão de querer ser campeão. Palmeirense, o Flamengo chegou, o Flamengo está encostando, só está a 3 pontos do Palmeiras com um jogo a menos. Esse é um time que em todo jogo ele cria 5 oportunidades de gol. A diferença é que hoje ele fez os 5 gols. Aí a seleção dos caras. Começa um jogo com time misto. Aí depois entra Arrascaeta. Aí depois entra Samuel Lino. É o que eu falo. É um time, é um absurdo de elenco, fortíssimo. E vai melhorando nos momentos cruciais. Isso é realmente um time de campeões. Isso é um time de campeões. Ainda tem muita coisa para acontecer. Está um jogo atrás do Palmeiras. E se vencer esse jogo que falta, que é contra o próprio Mirassol em casa, empata em pontos. E está vivo na Libertadores quando vai jogar em casa contra o Cruzeiro. É um jogo difícil, mas é um jogo acessível para o Flamengo. Jogar em casa e vencer, obviamente, né? Então, como são as coisas, né? Em algum momento, eu mesmo critiquei o Flamengo, porque por ser um time, por em algum momento jogar de forma reativa, mas é um Flamengo que não é um time de uma nota só. Quando precisa ser reativo, é reativo. Quando precisa propor jogo, ele propõe jogo. Quando precisa jogar uma linha fechada, de repente só mesmo explorando a velocidade de jogadores, assim sabe fazer também, assim o faz. Então um time completo, com várias alternativas de jogo. E é por isso que quando precisa o time vai lá e dá a resposta, dá resultado. Vamos ver como é que vai ser esse fim de temporada. Tamo junto, rapaziada. É bom você poder, já, independente do que aconteça na Libertadores, você poder assegurar a vaga pelo Campeonato Brasileiro é sempre muito importante. E também te dá confiança para os jogos, né? Você vencer os jogos do Campeonato Brasileiro te dá muita confiança, né? Então é isso, vamos ver como é que termina esse jogo, rapaziada. Tamo junto. Mas eu quero aqui deixar o meu comentário sobre a não expulsão do zagueiro do Mirassol. Tem que ser correto e ter sido um comentário justo daquilo que eu penso. Para mim, o jogador do Mirassol teria que ter sido expulso. O Carrascal, ele dá um drible em velocidade e ele ia sair na cara do gol. Assim, para mim, teria que ser expulso. Assim como o Ramon do Vitória teria que ter sido expulso também. Ele vai muito forte no Alex Telles. Até entendo que não foi na maldade, mas sem querer também. A gente vê muita gente sendo expulso, né? Então, tem que ver, porque eu já vi o VAR ou os juízes expulsarem por muito menos. Qual é o critério? Fica a minha pergunta aqui. Pessoal, palmeirense, o Flamengo chegou, o Flamengo está encostando, só está a 3 pontos do Palmeiras com um jogo a menos. Fez o que fez com o Mirassol e Mirassol, agora obviamente no Maracanã, teoricamente a coisa é mais simples. E o Palmeiras está se enrolando de novo, pelo 3º ano consecutivo. O Palmeiras não está jogando um futebol digno do investimento que foi feito em todos esses anos. E o técnico continua com o narizinho empinado, achando que o problema não é dele, mas o problema é dele sim. Ele não consegue montar um time com jogadores que ele pede, jogadores caros, né? O Palmeiras investiu uma fortuna nos últimos tempos no seu elenco e o time não consegue render. Mesmo quando o time está ganhando, joga um mau futebol. O Palmeiras é líder da competição ainda, mas joga um mau futebol, corre riscos na Libertadores, enfim, é um time que está muito abaixo do que se espera para o investimento que se faz, para a segurança que a Leila Pereira dá para a comissão técnica do Abel Ferreira, coisa que ninguém, nem o Flamengo, dá para nenhum treinador. Enfim, com todas as condições favoráveis, a coisa está ficando complicada para o Palmeiras. Mas é claro, quem sabe da vida do Palmeiras é a Leila.
Vamos ver até quando ela vai suportar essa situação de gastar muito e não ter retorno. Realmente, nos últimos anos, o retorno tem sido mínimo pelo que o clube está custando. Agora, se você quiser ter um grande retorno nos seus investimentos, vá ao Prêmio Auto Shopping. Lá você vai encontrar o carro que você procura pelo preço que você pode pagar. E no Prêmio São Bernardo, aí, nossa, mais de 1.000 opções de carros em mais de 20 lojas. Não tem erro. Essa eu garanto. E via um pouco essa pressão, é que a gente fala que técnico vive de resultado, o desempenho do Flamengo tem melhorado. Né? Então você vê muitos jogadores bem, muitos reservas entrando à altura do que jogam os titulares. Pelo menos hoje não se falou do arame liso, ao contrário. Sim. Esse é um time que em todo jogo ele cria 5 oportunidades de gol. A diferença é que hoje ele fez os 5 gols. Então acho que tudo isso contribui, isso dá uma amenizada. Se tivesse o time só vivendo de resultados, e o rubro-negro cobra muito isso, né? Cobra muito essa questão da qualidade do jogo, talvez a situação fosse mais no limite. O grande rival está vivendo isso, né, professor? Pois é, Zinho. O Palmeiras está nessa situação. Não é só a falta de resultados, né? E no caso do Flamengo, não é só resultado que está chegando, é como esses resultados estão chegando. Hoje foi de goleada contra um bom time brasileiro fora de casa. Então é o laboratório ideal. É claro que o que o rubro-negro quer é que essa história de final feliz se repita sempre na Libertadores. Mas é um bom indício. Você ir para uma disputa dessa da Libertadores, mostrando futebol, principalmente, acima de tudo, futebol, tanto individualmente quanto coletivamente, que foi uma outra marca desse time, né? Você até nem lembrava qual dos gols era de coletivo, porque teve muito jogo coletivo do Flamengo. Os gols passaram de pé para pé, em pelo menos 3 jogadores do meio para frente, em muitas dessas jogadas e em outras que acabaram não dando em gol. Isso é muito positivo para a avaliação final do trabalho do técnico. E olhando para frente. Deixa eu falar uma coisa para vocês. O que acontece com o Palmeiras é bem nítido, né? Para quem entende de futebol. Quem não entende, quem acha que os meus pensamentos, as minhas críticas, os meus elogios seja uma coisa falha, tá tudo bem, não tem problema nenhum. Vamos lá. É um time que não tem tática nenhuma. É um time que perdeu o olhar. O time do Palmeiras perdeu a visão de querer ser campeão. O time do Palmeiras perdeu a força. Graças a Deus, né? O desgraça também que ganhava tudo. Cara, o Abel, isso que eu penso, os jogadores já não compreendem mais ele, eu não acredito mais naquilo que ele faz, né? Uma desculpa do campo, nunca vi o gramado tão ruim assim do Maracanã. É umas coisas assim que me deixa muitas vezes com nojo. Por quê? Porque o Palmeiras é tão grande. E aí o treinador que não sabe escalar um time que tem elenco, um time que tem grande dinheiro, um time que administrativamente falando tá lá voando. E aí? O que acontece com o Palmeiras? Acontece que o seu treinador perdeu a essência dele. Perdeu a humildade. É uma máscara danada. Acha que é mais importante que o evento, mais importante que a bola. E só ele que sabe. E o Palmeiras está dando uma chance incrível pro Flamengo ser campeão. Vamos ver até quando isso acontece. O Corinthians joga com quem depois desse jogo, Sidney? Rapaziada, o Flamengo venceu 5-1 fora de casa, fora o baile. E tem que falar, hein, o lance ali do Carrascal, expulsão clara para o zagueiro ali do Mirassol, que o juizão não deu, hein? O Klein ali para expulsar alguém é difícil, hein? E qual que é a sua opinião? Deixa já o like, se inscreve, ativa as notificações aí também. Seu comentário é super importante, porque como que não expulsou de um lance daquele claríssimo, né? Um lance de expulsão e não expulsou o jogador do Mirassol. Por qual motivo? Por que o VAR não chamou? Qual que é a sua opinião aí? Fechou? Creio em Jesus Cristo, Ele é o caminho, a vida e a verdade. Mais um vídeo aqui no canal Google Futebol, onde vocês viram aí, Felipe Melo falou, também ali, mas outros jornalistas falaram aí sobre essa grande vitória do Flamengo. E o Palmeiras que se cuide, que o Flamengo tem um jogo a menos, se vencer já pode passar e tem ainda um confronto direto aí no Nubank Park, hein? Palmeiras. Então, né, deixou chegar o Flamengo, agora aguenta. Tamo junto aí, mais uma boa semana pra você e pra sua família. É nóis.